Me aguardem aí que eu volto já, ok? Oi, meus amores, eu sou Didi Gonçalves, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, muito obrigada por estarem aqui. Você já se encontrou numa situação em que você olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer? Aonde o chão debaixo dos teus pés desapareceu? Pois bem, vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu quando o nosso maestro chegou e disse: Pessoal, eu preciso fazer uma viagem e vocês fiquem, estudem aí, não deixem de estudar que eu volto logo. Porém, será que ele voltou? E para iniciarmos esse vídeo, eu deixo para vocês uma passagem bíblica que está lá em Jeremias 17, que nos diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus queridos irmãos, nós ficamos à espera de um retorno. Por quê? Porque no vídeo passado eu disse para vocês que nas férias de 2019, de julho de 2019, nosso maestro chegou e disse: Pessoal, vocês fiquem, estudem aí, enquanto eu vou resolver um assunto em um outro local, de um outro projeto que eu tenho. E, para a surpresa de todos nós, ele nunca mais voltou. Nós estamos no ano de 2022 e nós não temos notícia dele. E aí, todos nós ficamos a ver navios e ficamos desorientados. Por quê? Porque eu particularmente fiquei, falo por mim, uma vez que eu não tinha mais conhecimento de onde eu poderia dar seguimento nos meus estudos. E eu fiquei meio desnorteada, decepcionada, irada, não vou mentir para vocês. E muitos outros que faziam parte também desse projeto, que eram mais ou menos umas 15 pessoas, começavam a ligar uns para os outros, me ligavam: Irmã, a senhora tem notícia do maestro, porque ele não está respondendo às nossas mensagens, não atende às nossas ligações e nós não sabemos o que fazer. E eu disse: meus irmãos, eu também estou na mesma situação, porque ele nem responde, tampouco atende às minhas ligações. Inclusive tinha um pastor, né, que também fazia parte desse grupo de estudo. E aí todo mundo ficou, ou seja, ele simplesmente foi embora, não deu satisfação mais para ninguém e nos deixou dessa forma. E todos nós também sabemos que eu, como cristã, e é o que eu recomendo a todos vocês, independente se vocês são cristãos ou não, se vocês têm religião ou não, porque eu não estou aqui para falar de religião, e sim para falar do poder de Deus e das minhas experiências com Ele, me ajoelhei aos pés do Senhor. Coloquei diante dele a minha situação. Senhor, eu sei que o Senhor não me deu essa oportunidade pela metade, porque Deus não faz nada pela metade. Quando ele faz com perfeição. Eu preciso saber, meu Senhor, o que eu vou fazer agora. Um belo de uma noite, o meu esposo chegou para mim e eu falando sobre isso com ele, ele disse: Amor, eu tenho um amigo que toca viola. Eu disse: sério? Aquilo já despertou em mim um interesse profundo. Por quê? Viola é um instrumento de corda, bem parecido com violino. Se ele toca viola nesse local, olha meu pensamento. Se ele toca viola nesse local, certamente toca violino e alguns outros instrumentos. Beleza? Beleza. Me dá o contato dessa pessoa. Peguei e passei uma mensagem para ele no WhatsApp. Meu irmão, me apresentei, etc e tal. Perguntei para ele como era que funcionava, quando era que eu poderia ir falar com o professor, etc e tal, e assim ele me orientou e eu fui. Chegando lá, a pessoa que me atendeu disse: olha, as aulas são aos sábados, você vem no próximo sábado que eu vou te apresentar para a Spala, que era a pessoa responsável pela turma de violinos. Já de cara ele me falou, porque eu disse para ele que eu queria tocar violino. E assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, ela disse: sente aqui que você vai fazer uma prova. Nossa, aquilo ali para mim já me deixou tensa. Porque, meus irmãos, eu confesso para vocês, o nervosismo, ele é o nosso pior inimigo, porque ele boicota nossas atitudes. E aí ela me deu uma partitura e pediu para que eu tocasse à primeira vista.
Logicamente eu estava nervosa, mas eu consegui tocar. E aí eu comecei as aulas nessa escola. Quando foi um tempo, eu vi o pessoal comentando, né? Não, nós vamos tocar música tal. Não, mas são muita música, etc e tal. E eu disse, gente, o que está acontecendo? Aí fui falar com a Spala. Professora, por que as pessoas estão com esse buzuzu de que estão preocupadas com a quantidade de música? O que está acontecendo? Ela disse, eu esqueci de te dizer. Você agora, nós vamos tocar. Eu disse, que legal. E quando é que a gente vai tocar? Eu, na minha inocência, achava que nós íamos tocar uma ou duas músicas numa apresentação, numa participação dentro do culto de alguma congregação ou coisa parecida. Ela disse, não, nós tocamos numa orquestra. Que papo é esse, Willis? Ela disse, se você não sabe, aqui, as pessoas que estão aqui são pessoas que participam de orquestra. Aí eu falei, então quer dizer que eu também vou fazer parte da orquestra? Ela disse, sim. Gente do céu, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque quando Deus faz as coisas, Ele não faz mirradinho, com economia, não. Quando Ele te dá uma bênção, Ele derrama sobre você aquela bênção. Ele te dá com abundância, sabe? Não, não é com pouquinho aqui, não. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia fazer parte de uma orquestra. E sou extremamente grata ao Senhor por essa oportunidade. Porque antes, quando eu estava lá ainda na outra congregação, algumas pessoas me falavam assim, irmã, por que você não se inscreve na escola de música daqui do estado? Tenho certeza que a senhora vai passar, a senhora é muito esperta. Mas eu não queria aquilo, sabe por quê? Eu sabia que eu poderia passar. Mas eu sabia também que lá nessa orquestra eu não ia louvar o meu Senhor. Eu ia louvar músicas para o mundo. E não foi isso, não foi esse o acordo que eu fiz com Deus. Eu disse, Senhor, eu quero te louvar, eu quero bater os olhos numa partitura e tocar aquela música. Eu quero tocar todas as músicas que eu desejar, que meu coração desejar, tocar para ti, Senhor. Então eu não quero ir para o mundo. E isso, meus amados, meus queridos, isso acontece hoje. Não digo para vocês que eu toco maravilhosamente bem, porque ainda sou um bebê. Mas eu olho uma música, eu estudo, eu analiso antes de tocar e eu louvo ao meu Pai. E aí eu fiquei muito contente com aquilo, mas eu também não tinha noção de como funcionava. Chega o momento deles passarem pra gente as músicas. Eu pensava, vai ser uma música ou outra, mas não foram. Eu lembro que nessa época nós tocamos 9 músicas, alguma coisa desse tipo. Passamos uns 8 meses, mais ou menos, nos preparando e fizemos o musical de Natal, que foi algo assim maravilhoso para mim. Não sei para as outras pessoas, mas eu falo por mim. Foi algo fantástico na minha vida, foi algo único e para a honra e glória do Senhor. Hoje eu faço parte da Orquestra Corban, que inclusive tem vídeo aqui no YouTube, depois você procura. E vocês podem pensar, nossa irmã, então deu tudo certo, a senhora está de boa, é tudo mar de rosas, é tudo melodia. Nem tanto, menos, bem menos. Por quê? Porque, meus irmãos, como eu li a passagem bíblica anterior, nós temos que entender uma coisa. De tudo que eu vivi nesse processo até aqui, eu entendi e continuo entendendo o seguinte. Primeiro, o homem, antes de ser cristão, ele é humano, carne. Muito embora a palavra de Deus nos diz que quando nós nos convertemos e aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, todos os nossos pecados são retirados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem ainda continua falho, ok? E precisamos ter sabedoria em Cristo Jesus para poder administrar as situações conflituosas que nós vamos vivendo, ok? Vocês podem imaginar que uma pessoa chegando no local, talvez a primeira recepção dela não seja, nossa,
Que legal! Cristão que não subjuga sua carne todos os dias, ele vai ficar numa situação difícil. Por quê? Porque quando nós temos o sangue do Senhor nas nossas vidas, nós temos que ter sabedoria e não levar tudo a ferro e fogo. Essa situação que aconteceu comigo e com o maestro e com outras pessoas, eu não sei os outros, mas por mim ele está perdoado, sabe? Perdoado de todo o coração. Eu só espero que ele tenha consciência do que ele fez e se resolva com Deus, porque ele Deus e eu e Deus, cada um com os seus ajustes, não é verdade? E outra, me abriu ainda mais o meu entendimento para saber que eu não posso confiar no homem. Eu não confio nem em mim mesmo, meus irmãos. Sabe qual é a minha oração? Senhor, livra-me de mim mesmo. Então, o que acontece? Quando nós nos encontramos em todas as situações das nossas vidas, nós temos que confiar em Cristo Jesus, porque somente Ele é o único de que não vai te decepcionar. Ele é o único no qual você vai poder confiar de olhos fechados. O resto, esquece. Beleza? Então, hoje, essa lição serve para a minha vida e eu levo e tento levar ela sempre em tudo aquilo que eu vou fazer. Primeiro eu olho para Cristo Jesus. Senhor, é isso mesmo que tu queres que eu faça? Senhor, essa situação é assim, fulano falou assim, o que o Senhor me diz? E vamos esperar o que o Senhor tem para fazer, beleza? Então, te espero no próximo vídeo para você ficar sabendo do resto das coisas que vão acontecer, que são muitas coisas que eu tenho para contar para vocês. Então, fica comigo que no próximo vídeo eu vou te contar algumas dessas situações conflituosas que eu preciso administrar no dia a dia e tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo também passam por isso. Não se esqueça, se inscreva, deixa seu like, coloca aqui os seus comentários, me diz, você já passou por alguma situação dessa difícil em que você se sentiu sem chão? Em que você olhou para um lado, olhou para o outro e não achou uma solução aparente? Shalom Adonai, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de todos.